lá. Acabou. Eu vi o Vitinho jogar no Botafogo, ele apareceu bem pra caramba, todo mundo falou, caramba, esse moleque é bom. Então. Pô, nunca mais vi jogar. No Inter, não? Como não? No Inter, que eu digo nunca mais vi jogar assim. No mesmo nível. No Inter não vi nada demais no Vitinho. Mas ele foi bem, tanto que foi vendido. Mas não vi nada demais. Não, ele veio emprestado pro Inter. É verdade, ele retorna do Eu não vi nada demais no Inter. Verdade. O CSKA não acompanhei. Agora, é tudo isso? O ano passado, na temporada ele é bom passada, jogador, aliás, sim. eu trabalhei em CSKA e Lyon, pela Liga Europa. Nos 2 jogos em que eu tive a oportunidade de acompanhar o CSKA, nós transmitimos os jogos aqui nos canais Fox Sports, o Vitinho foi banco do Musa, o atacante nigeriano. Que era do Chelsea. Que era do Chelsea. Então, foi a impressão que eu tive lá, que ele era um jogador importante e rotativo no elenco. Não era o titular absoluto, né? Esse cara para chegar e resolver lá no futebol da Rússia. Eles entendiam que o Musa era um cara até pela força física maior que a do Vitinho, seria utilizado na equipe que tinha o Zagoev, tinha o Golovin, jogadores que a gente acompanhou agora há pouco na Copa do Mundo. Então, o Vitinho naquela equipe, ele era uma peça alternativa. Ou se foi uma opção só na Liga Europa, ou no Campeonato Russo ele jogava com mais regularidade, a visão que eu tive eu até acho que ele vai chegar no Flamengo e jogar bola. Claro. Não tô falando que não, até acho que ele vai. Só tô achando que deram uma dimensão para a contratação do Vitinho. Mas eu acho gigante. Mas eu não concordo contigo não, cara. O Vitinho é bom jogador. Mas eu não falei que é mau jogador. Mas eu só falei, beija. O Vinícius Júnior. Peraí, o que eu falei é o seguinte, a dimensão que está dando para a contratação do Vitinho, mas eu acho que parece que está chegando um gênio. É um jogador que o Flamengo repatria, que estava jogando no mercado europeu. Você vai falar, não é o top da Europa? Ok, não é o top da Europa, mas o Flamengo investiu um caminhão de dinheiro. E se repatriou é porque não estava bem lá. Não, depende. Não. Depende. Pela quantia que o Flamengo pagou, Benjamin, existem formas de você repatriar o Alexandre Pato na época. Benjamin, eu falei assim, eu discordo. O Milan liberar um jogador de 23 anos. É porque o Milan não quer. Mas pera lá. O Flamengo ele não trouxe o cara por 2 milhões de euros, Benjamin. O Flamengo gastou 10 milhões de euros para contratar o cara. Trazer o Pato. O Flamengo investe uma grana pesada para substituir o Vinícius Júnior, que era um dos pilares do time do Flamengo. Até agora, tudo bem que o Marlos Moreno jogou muito ontem. Ontem ele fez uma partida que talvez, se ele fizesse isso com frequência, o Flamengo não precisasse ir atrás do Vitinho. Mas o problema é que até agora o Marlos Moreno também não conseguiu engatar uma sequência de jogos do mesmo nível que ele fez ontem. Assim como o Berril, assim como o Giovânio, assim como outros que o Flamengo tem pelo lado de campo. Esse Vitinho, ele chega para substituir nada mais, nada menos do que o Vinícius Júnior. Eu acho que a contratação cai como uma luva para esse time do Flamengo. Gente, eu não falei que eu entendi o que você falou, que você falou que ele jogou muito no Botafogo, ponto. Depois de lá você não viu ele jogando muito. Ele apareceu bem no Botafogo, foi vendido. Se a gente pegar número... Eu tô só falando que é a mesma coisa também. Eu também não consigo entender. Eu acho o Vitinho mais jogador do que aquele Bernard que vira e mexe, o pessoal acaba comentando aqui no futebol brasileiro. Eu acho muito mais jogador o Vitinho que o Bernard. Eu também não consigo entender até hoje o Real Madrid pagar mais gols. O Real Madrid pagar 45 milhões de euros no Vinícius Júnior. Também Vitinho, não, pode vir a ser um grande jogador, não é isso que eu tô falando. O Vitinho fez 11. É que o futebol tá maluco. O Vitinho fez 11 na temporada passada, em 46 jogos. 11 gols? 11 gols. Ele não é um cara criativo, não é um ele é um criador. Não é um jogador. O Vinícius Júnior estava se tornando um jogador mais agudo. O Richarlison, que mais era o Richarlison ex-Fluminense, estava no, como que chama? No Watford da Inglaterra. O Watford foi pro Everton. Por quanto? O Everton paga 40 milhões 40 de euros. Mas, veja, é o seguinte, isso não é prato pronto. Não significa que se o cara tá mal lá, ele é um mau jogador. Por exemplo, o exemplo mais clássico disso daí é o Sócrates. Não, mas o futebol mudou. Foi um fiasco na Fiorentina. Ele era um mau jogador? Longe disso. Longe disso. Há outros jogadores que também vão pra fora que não se dão bem. Por um motivo ou outro, não importa. Mas que são bons jogadores. Gente, há jogadores que vão lá pro leste europeu e que poderiam estar jogando no oeste da Europa e não no leste. O Vitinho é um bom jogador. Gente, eu não falei acho que ele é bom jogador. Eu não falei que ele é mau. Vale toda essa festa que estão fazendo. 10 milhões de euros. Vale toda essa festa. 10 milhões de euros eu não sei. Dimensionar o valor eu não sei. Eu tô discutindo a contratação. Eu acho que 10 milhões foi um pouco exagerado. O Vitinho chega com pompa, só que é o seguinte... O nome só no Flamengo não resolve. O Vitinho vai ter que desempenhar, vai ter que jogar muita bola. Até porque no Flamengo, todo mundo sabe, a concorrência pelo lado do campo é muito grande. No total, Cassino. Tem quantidade, não tem qualidade. O Marlos Moreno é um jogador como ele não teve uma sequência, mas é um jogador que é interessante. O Matheus Sávio é um jogador que teve problemas na Libertadores passada.
Tudo bem, o Vitinho só tem 24 anos. Sim, mas é um moleque que pode evoluir. Então, se ele não chegar na ponta dos cascos e se concentrar, como vocês falaram anteriormente, se concentrar no futebol, ele pode ter sucesso. Agora, se chegar e ficar pensando, ir pro pagode e visitar não sei quem e fazer não sei o que lá, ele joga, ele só aí vai ser ele joga então só com o nome não vai jogar. Ele joga de terno no ataque do Flamengo porque não tem opção. Porque não tem um outro cara, uma sombra, uma concorrência. Tanto é que o Flamengo fez um investimento de 10 milhões porque ele não vê no elenco um cara e ou substitua a altura ou que propriamente dito a gente pode colocar que substitui o Vinícius. Você tá falando que não tem opções? Berril, Marlos Moreno, machucado, Marlos Moreno, você acabou de falar aqui, é inconstante, Giovani não está exigindo no Flamengo, Matheus Sábio não tem quantidade, mas não tem qualidade. Então o Flamengo fez assim, é o seguinte, o Flamengo colocou o porrete na mesa, fez assim, ó, chega, vamos contratar agora. Não dá. Já um tá machucado, não sabe quando é que volta. O outro é inconstante, já erramos aqui, que foi pedido do outro técnico que não tá mais aqui. O fulano é muito novo ainda. O tal do Giovani, não sei de onde que veio também a ideia de ter trazido ele pro Flamengo, porque não tá jogando absolutamente nada. Então tem que resolver, tem que contratar. Pegaram a opção de mercado, que era viável. Na base não tinha mais ninguém, porque a base do Flamengo é tão boa, cada hora tá dando tanto trabalho bom. Deixa só. Em números, só para encerrar, foram 60 jogos no total, nas duas passagens dele, de temporadas pelo CSKA com 17 gols. Não esperem gols, não esperem artilharia do Vitinho. É um jogador de criação, jogador rápido de beirada. Não começa a cobrar depois o cara, não faz gol, esse cara, etc e tal. É diferente. Assim, é o seguinte, as duas primeiras temporadas dele foram temporadas, não foram tão de destaque como foi a última. De adaptação, ele não estava indo bem, etc e tal. A última temporada dele, que é a temporada passada, 17, 18, essa temporada é muito legal. Ele faz 12 gols em 42 jogos e dá 5 assistências. Ou seja, em 42 jogos ele participa de 17 gols. Quase que a metade. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então é um jogador que no começo teve problemas. Na primeira temporada dele, ele chegou já na metade, fez só 5 jogos. Enfim, não importa. A última temporada dele é uma temporada vistosa. 10 milhões de euros eu acho caro para o futebol brasileiro, não pelo futebol do Vitinho. Eu acho que até ele tem condições de retribuir tudo isso. Ele tem só 24 anos. Aí as pessoas vão, o Flamengo vai recuperar esse investimento? Mas o que significa essa pergunta? Pode recuperar tecnicamente. Exatamente. É tecnicamente ou é financeiramente? O ideal para o mundo do futebol, isso vale até para as grandes equipes do mundo, é você ter um retorno técnico e financeiro. O Real Madrid investiu dinheiro no Cristiano Ronaldo. Ganhou tudo e mais um pouco. E ainda ganhou mais 100 milhões de euros no jogador. E ganhou, quer dizer, não dá... É o mesmo que pagou. O que o Flamengo fez com o Guerreiro, sabe, não foi um negócio legal. O Flamengo pagou, apostou, mas eu acho que faltou visão ali, em determinado momento da passagem do Guerreiro pelo Flamengo, para você escutar na hora de vender. Se não vender, a gente vai perder dinheiro. Porque no campo não estava dando resultado. Então vamos tentar pelo menos recuperar o que a gente investiu. Então eu acho que essa visão essa proposta, Sormani? Porque existia uma possibilidade em determinado momento, falava, ó, China... Lembra que os caras estavam falando dele pro Boca? Então, mas o Boca ia ter essa grana para pagar? Não, teve Boca, teve China. Eu não sei. Então, teve sondagem da China, mas não pintou a sondagem de fato. Ele tem a cara do futebol mexicano. Então, mas aí é que tá, aí entra empresário. Percebe? Aí entra empresário. Escuta, é o seguinte, vamos nos mexer. Porque não vai dar. Ele não vou ter em campo o retorno que eu esperava. E o contrato vai acabar, eu vou perder tudo que eu investi. Então, essa perda do Flamengo em relação ao Guerreiro, eu acho que não vai acontecer em relação ao Vitinho. Primeiro, por conta da idade. E segundo, por conta do futebol do Vitinho, que eu acho que é o futebol mais ele vai jogar, vai jogar. É o que eu tô falando. Não tem a opção no elenco do Flamengo que vai fazer com que o Vitinho tenha uma sombra muito pesada e ele tenha essa pressão. A pressão já é natural pela titularidade. E, ao mesmo tempo, ele é um jogador que vem com essa bagagem europeia. O que eu tô falando é assim, não esperem que o Vitinho seja um artilheiro. Em relação ao Vinícius Júnior, porque vai ser traçado o comparativo, é normal, o torcedor vai encarar isso como uma substituição a um moleque que estava arrebentando com a camisa do Flamengo. O Vinícius estava se tornando mais artilheiro do que é a característica do Vitinho. Eu vou repetir, eu não estou questionando aqui que ele é mau jogador, não é nada disso. É que, cara, eu vejo tudo isso pelo Vitinho. Eu falo, caraca, o futebol brasileiro está muito louco.
10 milhões de euros. O concordo pessoal corrigindo aqui que o Richarlison foi vendido agora pelo Everton por 50 milhões de libras. Sim. Libras. Pelo cara. Vamos dar uma checada aí. 50 milhões de libras. Sim. A única coisa que eu tô discutindo é isso. Gente, eu vi o Vitinho aparecer no Botafogo, falei, caramba, moleque, olha, diferente e tal. Mas veio pro Internacional, o cara mandou agora pra mim, pô, você tá louco? Ele carregou o Internacional nas costas no passado. Ele jogou bem, cara. O que fez o Inter? Como foi o ano do Internacional no passado? Mas, Benja, você não pode rotular a trajetória do jogador num clube, mas eu não, talvez porque muitas vezes o time não ajuda. Eu não tô rotulando, mas eu ele tô só falando. Era um oásis. Eu tô só falando que eu não vi ainda nada de tão extraordinário assim no Vitinho, ainda. Posso vir, espero que eu veja, acho que até que eu vou ver. Pra toda essa onda aí, pô, apresentar no Maracanã, beijou a camisa, ó. É porque o Vitinho ele não jogou num clube, por exemplo, igual o Flamengo. Com todo respeito ao Botafogo, com todo respeito ao Inter, mas a visibilidade que o Flamengo tem, a visibilidade que outros times do Brasil também têm, muitas vezes você tem aquele jogador nos holofotes o tempo inteiro. E não foi o caso do Vitinho. O Vitinho, para quem acompanhou os jogos do Botafogo e do Inter, sabe do que eu tô falando. O Vitinho acabou sendo protagonista nos dois times. O Lucas aqui, ele fala, queria ver se o Corinthians contratasse o Vitinho. Brincadeira, né? Eu ia falar a mesma coisa, velho. Daqui a pouco nós vamos falar, o Corinthians pagou 5 milhões de euros num jogador aí, que daqui a pouco também não sei. Por falar em reforços, viu, Benja? Daqui a pouco nós vamos falar do Corinthians. O Vitinho à parte, então, a diretoria do Flamengo ela tá procurando outras peças também para reforçar o time. Inclusive o Pires, o volante lá do São Lourenço, também é um jogador que continua na mira do Flamengo. E vamos ver, porque o Flamengo, fora o ataque, que o Flamengo já está bem municiado, tem opções ali para poder colocar. Mas, por exemplo, se não joga o Cuéllar, quem entra no lugar do Cuéllar? O Flamengo ainda precisa, para mim, contratar lateral. Laterais? Não lateral, laterais. Olha o futebol brasileiro maluco. Nós estamos amanhã não, quarta-feira, 1º de agosto. Sim. E estamos contratando ainda. A frase aqui, ó, o Flamengo precisa contratar. Por isso que eu falo, a parte defensiva, tem não só que adaptar o calendário brasileiro ao europeu, não dá mais. A gente não pode estar chegando aqui em agosto, com o campeonato quase indo para metade do primeiro turno, precisa contratar, não precisa contratar. A gente está falando agora, o time está pronto. O futebol brasileiro é o único que anda na contramão do futebol no mundo. Você prefere que eu não tenha o Vinícius Júnior durante a temporada inteira do que ter ele pelo menos na metade? Eu discordo. Eu prefiro ter o cara na metade da temporada do que não ter. Eu prefiro não ter. Não adianta eu contar com o cara na metade, sabendo que depois eu não vou saber o que vai acontecer. É claro que adianta. Muitas vezes aí a presença de um cara desse dentro do time pode facilitar, inclusive, o teu acesso, tá certo? Pegar uma vaga de Libertadores, buscar um título ou até mesmo. E aí em agosto tem que contratar, esperar adaptar para ver o que acontece. Só para corrigir, ele foi vendido por 40 milhões de libras, 45 milhões de euros. O Richarlison foi vendido. O preço do Vinícius Júnior. Exatamente. O preço do Vinícius Júnior. Por quê? Porque o cara tá jogando na Premier League e o cara teve destaque. O Flamengo está trazendo um jogador que não estava tendo aquele destaque. Se tivesse, ninguém volta para cá. Na verdade, assim, o Richarlison não faz um gol desde novembro. O Watford caiu e ele foi para o banco de reservas. Pelo Everton ele acabou de fazer. Não, pelo Everton sim, voltou. A questão é que ele teve um staff que teve uma leitura de mercado muito mais preparada, né? Para fazer essa leitura e colocá-lo numa vitrine de venda muito grande. A diferença foi essa. O Guerreiro tá indo embora, porque o Guerreiro ontem o Guerreiro tá no banco. A contratação do Uribe, pra mim, mostrou que o Guerreiro tá fora? Que o Flamengo não tá com intenção de renovar com o Guerreiro. Porque o Flamengo já tem o ceifador, o Flamengo contratou o Uribe, que é homem de área, tanto que ontem jogou como centroavante centralizado, e tem o Lincoln ainda. Então você ter 3 centroavantes no elenco, não é necessário ter 4. Então, eu tô achando também que assim, observei... o Guerreiro tá meio esquecido lá no Flamengo, tá não? Essa situação do doping dele, essa briga toda pra ele ir pra Copa do Mundo, ele voltar e não ir pra rede... Tudo bem, ele nunca foi um artilheiro. Mas, gente, o Flamengo precisa de um cara que faça gol. O cara ficou sem ritmo de jogo. Mas na Copa do Mundo ele não mostrou falta de ritmo de jogo. Ele fez para as pretensões do Peru. Vocês assistiram os jogos do Peru. Ele não foi um cara que você percebia. Nossa, ele foi banco no primeiro jogo. Sim, porque o técnico foi uma anta, né? Tudo bem, o técnico foi uma anta. Mas será que ele no treino o tal do Ricardo Gareca foi uma anta. Mas será que ele mostrou porque se ele tá em campo, ele bate o pênalti, o Peru poderia ter classificado. Mas, ô Cassino, peraí. Foi teimoso, o treinador com muita treinadorição. O Guerreiro era o cara do Peru. Foi uma mobilização mundial para tê-lo na Copa do Mundo. Ele foi liberado. E aí, para entrar na Copa do Mundo, no jogo de estreia, ele é banco de reserva. Por quê? Porque o treinador deve ter visto que ele não estava na condição ideal, que não era ainda o cara, mesmo sendo o nome, e prefere uma outra opção.
E tanto é que a gente tá vendo isso no Flamengo. O cara que não jogou, que mereceu... Mas nos outros jogos que ele trabalhou na Copa do Mundo, que ele jogou na Copa do Mundo... Não, Cassino, ele fez gol só no último jogo que não valia mais nada. Ele foi razoavelmente bem. Não foi nada, não foi nada. Ele não foi aquele cara que... Foi mal, apagado. Ele não joga 6 meses, tá fora de sintonia. Contra a França não pegou na bola. Contra a França não pegou na bola, fez gol no último jogo. Não. O Ricardo Gareca é tão inteligente que ele assume o Palmeiras antes da Copa de 2014, ao invés de ele treinar o time, dele conhecer o elenco, ele dá folga pra todo mundo. Aí passou 2 meses e foi mandado embora. Esse é o técnico da seleção peruana. Mas fez um bom trabalho. Mas um técnico argentino que todo mundo fala são os melhores da América do Sul e todos naufragaram na Copa do Mundo. Ninguém tá falando isso, Cassino. Eu tô dizendo o seguinte, o que o Guerreiro, mas eu também tô, mas o que o Guerreiro está fazendo em campo agora justifica ele não ter sido esse cara no primeiro jogo mais importante do Peru titular. Não tá jogando nada. Não foi porque e não está jogando foi teimoso. o mínimo suficiente para renovar o contrato. Isso aí é uma desculpa, é uma muleta pro treinador. Flamengo, o cara tá sem ritmo de Flamengo jogo. só vai renovar. Tá sem ritmo de O jogo. Flamengo só vai renovar o contrato com o Guerreiro se os números forem favoráveis ao Flamengo. Óbvio. Isso é muito claro. Até agora os números foram favoráveis? Não. Ele custa muito caro. Ele custa mais ou menos aquilo que você me falou daquele jogador do Palmeiras. Fez um gol bonito no domingo. Ele faz 0,38 gol por jogo. É bom isso? O Flamengo ele se iludiu com uma situação na qual o Guerreiro vivia numa bolha. O Guerreiro, quando ele deixa o Corinthians, ele estava num time acertadinho, ele tinha aí o carinho da torcida, foi o cara que marcou os 2 gols no Mundial, tanto na semi quanto na final. Ele estava numa situação de conforto, era uma zona de conforto. O Flamengo precisava de um centroavante, despejou um caminhão na mão do Guerreiro de dinheiro e o Flamengo contratou o cara. No Flamengo, ele não conseguiu jogar 15% do que ele jogou no Corinthians, até hoje. E nada justifica, Benja, a renovação de contrato do Guerreiro. O Guerreiro vai fazer o último contrato da carreira dele. Ele quer continuar ganhando um caminhão de dinheiro, sendo que ele não vale hoje esse caminhão de dinheiro. Vale. Então, o cara ele precisa se adequar à realidade. É mais ou menos times que buscam marcas aí dentro do mercado para estampar sua camisa e continuam pedindo o valor que o mercado não paga. Mas, tá errado. Mas foi uma contratação emblemática, porque o Flamengo... Foi, na época foi. Foi mais ou menos igual o Palmeiras quando contratou o Dudu. Foi aquela contratação que falou, nossa, ó, o Flamengo, pô, o Flamengo sem grana, vai pra ser... Mas, ô Benja, na boa, se o Flamengo fosse renovar com o Guerreiro, já tinha renovado. Um jogador desse quilate, vamos colocar dessa forma, ele não fica até faltando 3, 4 dias para renovar o contrato. E o Guerreiro... Uma renovação dessa já acontece com antecedência. E um detalhe, o Cassino, o Guerreiro não fez 7 jogos ainda. 6 jogos. 6 jogos. Falta mais um. Falta mais. Se ele jogar mais uma partida, ele tá fora para o mercado nacional. Entendeu? E tem mais um agravante. O Guerreiro. Tem mais um agravante, rapidamente. O Vitinho, quando estava no Internacional, o Vitinho teve um grande problema. O Vitinho não era, pelo menos até aquela ocasião, até aquele estágio na carreira dele, aquele ponta que vem ajudar na marcação para marcar lateral. O Vitinho só começou a se destacar no Internacional quando ele jogou com total liberdade. Não tinha que marcar ninguém, até às vezes como falso 9. Então, numa emergência, se o ceifador continua mal, se o Lincoln não se adaptar de vez, tudo bem que ele fez gol já, o Uribe não se adaptar de vez, e o Lincoln ainda é uma promessa, numa emergência, o Vitinho pode jogar centralizado como está jogando o Romero no Corinthians. Eu acho. Não, o cara é jogador liberado. Ele pesa, sei lá, drible mas os números e a observação é que você não assiste o jogo do Inter e não assistiu nos tempos do Vitinho. O Vitinho, ele só começou a se destacar no Inter quando ele começou a jogar pelo meio. Não, mas isso é um fato. Eu não tô inventando nada. Cassino, ele era beirada e caia pro meio. Não era meia, Pega as escalações. Pega as escalações do Internacional. Era beirada e caia por dentro no facão. Pega as escalações do Internacional. Ele começou a se destacar no Internacional quando começou a jogar centralizado, porque ele não tinha gás. Naquele estágio da carreira dele, para voltar para acompanhar a lateral. Pode ser que ele tenha modificado o futebol dele na Rússia, mas até então ele era um cara de... Ele fez sucesso, pelo menos no Inter, atuando no meio. Ele era o beirada que caia por dentro, ele tinha essa liberdade, não era só por dentro, ele tinha essa liberdade de cair, de jogar por dentro armando o jogo. Faça uma pesquisa. Agora, o caso do Guerreiro, para mim, é a história daquele milionário que perde tudo e continua morando no apartamento de 400 metros quadrados, mas os amigos ajudam a pagar a conta. Ou seja, é um cara que tem uma baita grife, mas o futebol dele é pífio em relação ao que ele ganha, em relação ao que o Flamengo pagou pelo Guerreiro e pelo que ele vai pedir no mercado para renovar.
esquece. Flamengo, bola pra frente, investimento foi perdido, acontece erro de estratégia no mercado do futebol, é absolutamente normal. Claro que atípico no valor que foi colocado na mesa, mas paciência, Sormani, não tem o que fazer. Esquece. Facincani, já perdeu. Eu acho, também acho, já perdeu. Mas eu penso que faltou um pouco de visão. Lógico que faltou. Para os dirigentes do Flamengo, para quem comandar o futebol. No segundo ano, quando terminou o segundo ano do contrato de 3 do Guerreiro com o Flamengo, já deu para notar que não ia acontecer nada. Deu água aquilo lá. Já era. Entendeu? Não Já ia reparar nada. Naquele momento, por qualquer coisa que o Flamengo negociasse o Guerreiro, já era um negócio. Ou para a Argentina, pro Boca, ou para o México, para qualquer outro time, ou para a Europa, lá pro Ásia. Mas o Flamengo não perderia dinheiro, Sormani? Porque lembra, a multa rescisória do Guerreiro, ela ia caindo com o passar do tempo. Eu lembro que no terceiro ano era um valor baixíssimo. O que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo, além de não receber nada em troca, pagava por mês para ele... Um caminhão, né? Um caminhão de dinheiro. Se livra então, do salário alto. Você se livra do salário do cara e ainda pega mais 5 milhões de dólares. Ameniza. Percebe? Então, quer dizer, você não dilapida o seu patrimônio e você ainda recebe um turuzinho, mesmo que pequenininho, para te ajudar. Então, eu acho que essa visão faltou pro Flamengo no caso do Guerreiro. E agora, o Flamengo passou o carro, hein? Olha lá, ó. Tomou um susto, mas passou o carro no esporte, hein? O Flamengo sobrou na partida. O Marlos Moreno jogou muita bola, o Paquetá então nem se fala. Esse moleque é monstro. E parabéns pro Flamengo se o Flamengo conseguir segurar o Paquetá, se ele não sair mesmo nessa janela aí, porque esse moleque faz a diferença. O moleque jogando mais adiantado ou jogando mais recuado, como ele tem jogado aí de segundo volante, do lado do Cuéllar ali, o moleque tá jogando muito. E tenho certeza que o Flamengo, cara, ainda mais pelo elenco que tem, você tava perguntando a respeito de Flamengo e São Paulo, Benja. O Flamengo, se ele não pipocar nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem uma grande chance de continuar na liderança. O que significa o Flamengo pipocar nesse Campeonato Brasileiro? Em determinados momentos você pode pipocar, você pode sentir a pressão, acontece com inúmeros times. Se você não tiver um treinador que saiba conduzir o time, porque quando tá ganhando é fácil o treinador ser o técnico e reger a orquestra. Agora, quando o time tá perdendo, que aí sim o cara mostra. Opa! O Palmeiras em 2009 pipocou? Não pipocou, não. Pipocou sim. Pipocou sim. Não pipocou, não. Ele perdeu, Pega o que aconteceu nos bastidores e depois você vê. Mas o reflexo foi dentro de campo. Dentro de campo pipocou. Sim, como não? O dentro de campo não foi pipoca, foi reflexo. Se o Corinthians perdesse o Campeonato Brasileiro ano passado pelo primeiro turno que fez, seria uma pipocada. Claro que seria. Claro que seria. Teve motivo, teve problema, mas pipoca também. Olha, eu acho que pipoca, eu acho que tem pipoca em jogo de mata-mata. O que não quer dizer, Benja, que o São Paulo não possa assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Porque nas próximas rodadas... Quando você tem a gordura... Desculpa aí, mano. Só para concluir, Facincani. Na próxima rodada ou nas próximas rodadas, o São Paulo tem tudo também, ainda mais por ter uma tabela mais simples, porque o São Paulo vem de 4 jogos, o São Paulo ganhou 3, eram 4 grandes jogos, era Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e Corinthians. O São Paulo ganhou 3 jogos, só perdeu pro Grêmio jogando lá e poderia ter vencido o Grêmio também. Então o São Paulo, nesse círculo de fogo, ele conseguiu passar bacana. O Flamengo, agora ele vai ter uma sequência difícil, vai ter uma overdose de Flamengo e Grêmio, Flamengo e Cruzeiro, enfim. Pode ser que em determinado momento aí no Campeonato Brasileiro aconteça uma troca de liderança. Isso é viável pensar isso. Mas no longo prazo, eu ainda acho que se o Flamengo perder a liderança agora, ele possa reconquistar lá na frente. O Flamengo perdeu a chance. A gente tá checando uma informação aí, mas tá praticamente certo aí, o Fábio Senhor, daqui a pouco nós vamos falar. Exatamente. O novo treinador do Santos